A gente ainda tem Começamos mais às tempo. 19h35, professora. Fica a Já seu vou- critério. Não, Nós vamos no 19, P2? 19, 19h35. Podemos começar às 19h35. Perfeito. Você deve ter o número de inscritos. Você deve ter o número de inscritos. Então, se você. Olá a todos, boa noite. Estão me ouvindo? Eu estou a ouvir. E os demais? Quer checar? Então, pessoal, façam uma gentileza para mim, para o Miguel. O Miguel está administrando. Usa os recursos do Zoom, como o joinha, tem o Exato. sinal. Me dá um ok, tá? Para me dar um feedback. Alexandre, valeu, Alexandre, obrigada. Quem está dando coração? Lucas, Lucas, ótimo. Confirm your speaking language. My speaking language é português, né, gente? Eu tô aqui, apareceu a mensagem aqui para, não sei se eu tenho. Miguel, você que cadastra e configura isso? Sim, sim. Sou eu. Tá.
Já dei um ok aqui, então tá. Henrique, prazer. Elisa já deu um alô. Para aqueles que entraram agora, seria ótimo se eu pudesse ver o rosto de vocês aí por um minuto. Eu sei que às vezes atrapalha o sinal da internet, né? Mas seria ótimo se eu pudesse ver o rosto de vocês aí por um minuto. Antônio, Henrique, Lucas, prazer, Lucas, um prazer, Henrique. Eusébio, não sei se o seu fundo está muito. Ah, Eusébio agora, tá, o fundo estava escuro. Abel, prazer, Abel. Tem o Abel. Não, o Abel tá só a foto, né? O Henrique. Só para ter uma noção, se às vezes as pessoas entram, né, acessam a sala, mas elas saem por alguma razão, só para ter uma noção, quantos estão de fato me ouvindo? Me dá um ok aí, quantos me estão me ouvindo? Porque daí eu vou monitorando. São 24 comigo, 24, 23, né? Henrique me ouvindo, Londa me ouvindo, Ernesto, Benedito, Eusébio deu um ok, o Tulem também está me ouvindo, Abel, Manuel Praia, você está aí presente? Juliana, Antônio, me dá um ok aí para me ter certeza que vocês estão todos ouvindo e para quem eu estou falando, né? Luiz Cerqueira, está me ouvindo? De Lang, Agostinho, dá um ok aí no. Não tenho acesso para falar, peraí. Então dá um ok aí. O Miguel vai liberando esses acessos assim. Tá ok. Tulem já deu ok. Manuel. Pessoal, então eu vou compartilhar a apresentação e só para antecipando, o nosso objetivo aqui nessa palestra, número um, é nos conhecermos um pouco mais. Benedito, prazer, Benedito. Nos conhecermos um pouco mais, para que vocês me conheçam também, saibam um pouco a respeito do que eu faço, das minhas experiências, né, como profissional e como a gente pode compartilhar experiências também a partir desta formação, gestão do PMO com foco em resultados. Eu perguntei em alguns momentos aí para vocês abrirem tela, darem o joinha, 50% não se manifestou. E é importante, como exercício, inclusive para a formação, esse feedback de vocês, porque aí eu tenho um termômetro da compreensão de vocês acerca do que eu estou falando. Eu tenho um termômetro, às vezes o rosto também mostra um pouco, né? Da compreensão, daquela incógnita no olhar, né? Eu também tenho uma percepção de como é que vocês estão me entendendo, ou se aquilo que eu estou passando como experiência está ok para vocês dentro do contexto e da realidade que vocês vivem. Por isso eu gostaria até saber, e no finalzinho, com alguns minutos, perguntar de onde é que vocês falam, qual a profissão de vocês, qual a empresa de vocês. E tão importante quanto nos conhecermos nesse sentido, é saber um pouquinho sobre quais projetos vocês estão envolvidos. Afinal de contas, o nosso objetivo dessa formação é discutirmos o quão melhor podemos implantar um escritório de projetos, que é o termo em português, e em inglês é chamado de PMO, Project Management Office, tá? E estas discussões, né, e estas técnicas, os exercícios que nós faremos nessa formação, né, programada para iniciar no dia 8 de abril, é que pode ajudá-los a se preparar para este desafio. Ou para quem está em processo já está em processo de implantação de um escritório de projetos, como é que vocês podem
redesenhar as estratégias para a implantação deste PMO a partir das técnicas, dos exemplos que nós vamos explorar ao longo desta formação, nestes 6 encontros, a partir do dia 8. Só reforçando, né? Encontros estão agendados para o dia 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de abril, certo? Então, com esses encontros, eu espero ter a oportunidade de passar um pouco da minha experiência, tá? Ouvir um pouco de vocês sobre a experiência de vocês e a gente discutir dessa forma o porquê que em gestão nós discutimos que, a depender do contexto, a depender da maturidade, as estratégias elas se modificam um pouco. As técnicas, as ferramentas nos ajudam, nos auxiliam. Para além desse contexto que eu também preciso entender que a empresa de vocês está, eu preciso adaptar essas técnicas e ferramentas discutidas ao longo da formação para dentro do ambiente, da cultura, do contexto, da maturidade em gestão de projetos de cada um de vocês. Por isso que depois a gente vai conversar um pouquinho, um minutinho, né, para cada um, para me falarem sobre profissão, empresa e qual projeto vocês estão envolvidos. Tanto aspectos pessoal quanto profissional, se não estiverem, né, envolvidos diretamente no profissional, mas querem conhecer um pouco mais sobre o que é um PMO, até para sugerirem para dentro da organização de vocês. Ou, às vezes, vocês são vocês mesmos, né, empresários, empreendedores, e querem saber um pouco mais sobre o que é o PMO e se essa estrutura pode me auxiliar na condução dos projetos que a minha empresa, se forem empreendedores, faz. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, mas também um pouquinho antes, para quem não teve tempo, eu acho que para quem procurou um pouco, né, sobre informações sobre o curso, sobre a formação, vocês já investigaram um pouquinho sobre o meu currículo no LinkedIn, para saber um pouquinho sobre a experiência de quem vos fala, não é? Da professora de vocês. Mas para aqueles que não tiveram tempo ainda, eu vou abrir um parêntese aí de uns 2 minutos para falar aí um pouco sobre o que eu faço, minha formação, para que a gente possa, então, nos alinhar, né, assim, dessa forma, para discutirmos o conteúdo aí pela frente. Vou compartilhar a apresentação. Então, tá aí, a formação, né? A nossa formação, gestão do PMO, então, voltada para resultados. Muito se fala sobre escritório de projetos. Em português, escritório de projetos, como eu havia dito, e em inglês, PMO, Project Management Office. Será que todos vocês têm a mesma visão? Enquanto eu me apresento, dá uma olhadinha aí nesse slide para ver qual é a percepção de cada um destes stakeholders. Ao longo da apresentação, a gente vai falando também de terminologias muito utilizadas no Guia de Referência de Boas Práticas, chamado PMBOK, Project Management Board of Knowledge, foi elaborado por voluntários do PMI, Project Management Institute. Já existem mais de 180 capítulos ou escritório de projetos no mundo inteiro. Em Angola existe um escritório de projetos, o Miguel é voluntário, depois vocês podem procurar o Miguel acerca, né, entender o que faz o PMI em Angola e o que fazem os voluntários. Falei do Guia PMBOK, Guia de Referência de Boas Práticas em Gerenciamento de Projeto, para dizer que os voluntários dos capítulos, ou seja, dos escritórios do PMI no mundo inteiro, é que colaboraram para a construção deste guia de referência chamado PMBOK, que de tempos em tempos, em geral 5, 6 anos, passa por uma revisão, adotando, adequando as boas práticas de gerenciamento de projetos de acordo com a percepção, com a evolução na maturidade de gerenciamento de projeto dos membros voluntários do PMI. Então, esse guia passa por referências. Por que eu falei desse guia? Porque eu falei
das boas práticas embutidas ali. E ali dentro nós descrevemos o que nós chamamos de conjunto ou áreas de conhecimento. E ali tem também muitos termos utilizados por nós todos, gestores e membros de equipe de projeto, como eu acabei de citar. Prestem atenção no que estes stakeholders, cada pessoa dessa, olhando para esse elefante, está pensando, o que ele visualiza, o que ele pensa acerca do escritório de projetos. Será que cada um dos stakeholders dentro da sua empresa, do dono, aos diretores, aos gestores, ao corpo, né? A mão de obra ativa, né? Os analistas, né? Aqueles que põem a mão na massa, que vão fazer a coisa acontecer, vão traduzir, né, as ideias, os desejos em um resultado que atenda uma necessidade, que é, ou pode ser, resolver um problema, criar um novo produto, criar uma nova metodologia. Para isso, eu preciso organizar recursos e pessoas, tá? Estas pessoas, instituições, fornecedores, banco que vai fornecer crédito, instituições públicas que vão dar autorização para o projeto funcionar, nós chamamos de stakeholders, e esse termo está dentro do guia PMBOK, tá bom? Dá uma olhadinha nesses slides para depois vocês, né, refletirem comigo acerca do que vocês pensam. Esses stakeholders que estão no slide pensam isso, que é o que está nos desenhos, acerca do que é um PMO. E você, antes de participar desta apresentação, desse bate-papo nosso aqui de 1 hora, o que você tem de pensamento, de definição? O que faz um PMO? O que é um PMO? Quais os benefícios que o PMO pode agregar para os projetos da empresa, ou para a empresa, para os líderes, para o dono da empresa, para o sponsor? Sponsor é outro termo contido lá no guia PMBOK, guia de referência de boas práticas. Bom, enquanto vocês pensam, né? Enquanto vocês refletem sobre isso, só reforçando para quem não me conheceu, para quem não teve tempo, né, de conversar com o Miguel acerca da minha experiência, eu sou engenheira eletricista por formação, trabalhei no escritório de projetos, em seguida fui fazer meu doutorado, ganhei uma bolsa de estudos no Brasil, fui fazer meu doutorado na Harvard University, que é uma universidade da Escócia, e lá eu migrei de engenharia elétrica para engenharia de produção, onde eu defendi, após 4 anos, a minha tese de doutorado. Concluída a minha tese de doutorado, voltei para o Brasil em 1997 e iniciei o meu pós-doutorado na USP aqui do Brasil, que é uma das maiores universidades da América Latina, aqui no Brasil, universidade pública. Eu fiz o meu doutorado usando como estudo de caso elementos do chão de fábrica. Nós chamamos no Brasil chão de fábrica, vocês têm um outro nome, em inglês é shop floor. Usando elementos do chão de fábrica da Xerox, uma fábrica famosa, né, por desenvolver fotocopiadoras, que hoje migrou um pouco, impressoras, fotocopiadoras, tá? E esses 2 anos do meu pós-doutorado eu usei como elementos práticos para o meu caso, para apresentar na minha defesa de pós-doutorado, uma reengenharia, que foi o projeto que eu participei junto com eles, mapeando todos os processos da empresa, tá? E depois discutindo como é que nós poderíamos otimizar esses processos, reduzindo atividades redundantes, aglutinando atividades que poderiam ser incorporadas, recapacitando pessoas, contratando novas pessoas, reavaliando os sistemas, recontratando mais sistemas, fazendo o que nós chamávamos na época de reengenharia de processos para otimizar os processos, aumentando os resultados, melhorando os resultados. Esses foram os elementos para o meu pós-doutorado. Em paralelo, pessoal, eu lecionava para a própria USP,
para os alunos de engenharia, de produção elétrica, mecânica, os temas que eu também estudei no meu doutorado, que eram temas relacionados à produção, ao balanceamento das linhas de produções, avaliando os recursos disponíveis e como melhor otimizar layout e o processo para que os resultados fossem melhores. Tá? Esses foram os conceitos e conteúdos que eu usei para ensinar, né, lecionar também em paralelo com o meu pós-doutorado, em paralelo com a consultoria que eu fazia também para essa empresa Xerox. Terminando esse estágio, eu saí, terminei o pós-doutorado e fui lecionar para uma instituição. Eu tinha 8, na época, 8 mestrandos, alunos, em que eu orientei nos seus mestrados. Em paralelo, eu estava com a minha empresa, que era uma empresa de projetos, tá? Tinha outros profissionais trabalhando comigo, em paralelo à academia, e nesse processo também fui construindo, obviamente a gente não para de estudar, né? Nesse período, 2002, 2004, eu fui buscar a minha certificação. Primeiro eu trabalhei em outras empresas de telecom, CTBC Telecom, escrevi um livro junto com o diretor, na época de produção, livro focado na área de qualidade, na época também falando muito de reengenharia, mapeamento e modelagem de processos, que foi o foco do meu pós-doutorado também. Trabalhei para essa empresa, CTBC Telecom, por 5 anos, escrevi um livro, Excelência em Fazer Acontecer, e junto com esse diretor. Em paralelo, estava estudando já, porque já estava se discutindo no Brasil, né, as oportunidades e a necessidade das empresas no Brasil de construir um ambiente que melhor ajudasse essas empresas a gerenciar os seus projetos. Aí começamos a falar um pouco mais sobre PMI, sobre certificações PMP. Para quem está aqui nessa apresentação não sabe o que é uma certificação PMP, é uma certificação concedida pelo PMI, que é esse instituto que existe em mais de 180 países no mundo, inclusive em Angola, certificando os profissionais como PMPs. Tem outras certificações. PMP é uma mais famosa, Project Management Office, Project Management Professional, tá? Então, fui em busca dessa certificação. Em paralelo, eu deixei as aulas, os mestrados, né? Os meus 8 orientandos se formaram, deixei e migrei para lecionar para os MBAs no Brasil, que começaram a crescer a popularidade. Só que no Brasil, o MBA, em Angola também, MBA não é o MBA dos Estados Unidos, lá é o mestrado, stricto sensu. MBA para o Brasil, a gente incorporou o nome, mas MBA é uma especialização, tá? Que te dá o direito de um certificado de conclusão de vários cursos que totalizam aí um mínimo de 360 horas para configurar um curso de especialização chamado Brasil MBA. Comecei a lecionar para a FGV, uma instituição de grande porte privada aqui no Brasil, Fundação Getúlio Vargas, e para a USP também. Eles tinham parceiros no Brasil inteiro, eu viajava o Brasil inteiro, lecionando disciplinas de gerenciamento de projetos e gerenciamento da qualidade. 2004 até hoje, tá? 2025, eu leciono para essas instituições em paralelo com consultorias e treinamentos. Mas carreira, eu estava mais focada em qualidade. Depois fui migrando para projetos. Então, quando eu estava focada em qualidade, eu fazia muitos projetos de reestruturação, mapeando, modelando os processos, ajudando as empresas a migrarem de um patamar para o outro, tá? Daí também fiz certificações ISO, como Lead Assessor, ISO 9001, fui auditora líder de segunda parte, depois fui migrando para projetos, comecei a lecionar para MBAs, dar treinamentos em metodologias de gerenciamento de projetos, como implantar uma metodologia de gerenciamento de projeto nas empresas, ajudando profissionais a se certificarem PMP, dando cursos de fundamentos em gerenciamentos de projeto, implantando escritório de projetos, implantei na Singenta, na Monsanto, em algumas construtoras, tá? E aí eu escrevi, a convite de parceiros, colegas da Fundação Getúlio Vargas, um livro chamado PMO
escritório de projetos, portfólio e programas, tá? Para quem tiver interesse, conhecer esse livro, é um livro de quase 400 páginas, tem 26 capítulos. O meu capítulo é um capítulo relacionado à estratégia para a implantação de um escritório de projetos. Esse livro você pode encontrar na Amazon e pode comprar, inclusive, a versão Kindle, tá? Os royalties, né, desse livro foram destinados por uma empresa, por uma ONG que cuida de crianças abandonadas no Rio de Janeiro. E escrevi esse livro, e em paralelo escrevi um livro a convite de coordenadores da FGV, um livro de qualidade em gestão de projetos. O meu capítulo específico trata da garantia da qualidade, tá? E, em paralelo, fui tocando projetos, e nos últimos, desde 2015 para cá, eu voltei para o meu ambiente de origem, que era a construção. Comecei a trabalhar mais com consultorias, treinamentos no setor da construção. Agora eu estou fechando um projeto no setor de construção, que é para implantar um programa Lean Construction no chão de fábrica, no canteiro de obra, tá? E trazendo, incorporando para eles também conceitos e fundamentos para eles, gestores de obras, conceitos, fundamentos de gerenciamento de projetos que podem auxiliá-los no gerenciamento das obras deles. Porque nessa mesma construtora eu também implantei um escritório de projetos, desenhei e entreguei para os diretores implantarem, né, uma estratégia para a implantação desse PMO, depois eu ajudei na implantação, e hoje eles contrataram um PMO. Que o PMO pode ser Project Management Office, como pode ser Project Management Officer. Officer é a pessoa, o líder do PMO, tá? Hoje essa empresa, essa construtora tem um líder contratado para atuar de acordo com a estratégia que eu montei para eles e com a metodologia de gerenciamento de projetos que eu montei para eles, tá? Tudo isso é tema que vai ser discutido também na nossa formação. Alguns mais brevemente, porque o foco nosso é como um PMO, a gestão de um PMO pode ajudá-los a melhorar ou alcançar resultados. Para isso, você precisa montar um PMO. Para isso é que serve a nossa formação, tá bom? Então, em linhas gerais, ao longo das nossas conversas, eu falo um pouco mais sobre as minhas experiências em outros segmentos. Trabalhei para a Syngenta, para a Monsanto, que é o setor de agro, implantei, na verdade, eles tinham uma metodologia de gerenciamento de projeto, que eles chamavam lá de BPM, Business Process Management, gerenciamento dos processos de negócio. Eles chamavam isso de, adotavam esse nome como o nome que a gente usa para práticas, implantação de práticas de gerenciamento de projetos, criaram uma metodologia, tá, focada nisso daí. Essa metodologia foi construída pela Matriz, na Holanda, e eles disseminavam isso em todas as fábricas do mundo inteiro, e eu fui para ajudá-los a entender como o método deles funcionava também, tá? Principalmente para os gestores que não tinham muita formação, né, em gerenciamento de projetos. Ao longo do curso a gente vai falando um pouco mais sobre essas experiências, porque também talvez possa ajudá-los no que vocês estão fazendo nesse momento, tá? O objetivo nosso é trazer informação a partir da minha experiência, tá? São mais de 20 anos de experiência só com gerenciamento de projetos em empresas de diferentes segmentos, lecionando para diferentes estados no Brasil e Angola. Eu levei para Angola em 2008 para uma instituição de ensino que é do Brasil e plantou alguns MBAs aí. Eu desenhei um planejamento pedagógico e coordenei um MBA em gestão de projetos em Angola de 2008 até 2021, 2022, tá? Quando eu saí da coordenação desse curso, montei para eles e formei, acho que foram 12 ou 14 turmas. E a primeira turma, que entrou em 2008, formou em 2010, formei alguns alunos e comecei a plantar a sementezinha de vocês deviam implantar ou montar o primeiro capítulo do PMI em Angola, que já existia em 160 países. Alguns alunos toparam o desafio, eu os ajudei de alguma forma, levando informações que eu fui voluntária do capítulo do PMI aqui em São Paulo,
por 10 anos, fui conselheira, fui diretora, fui voluntária de projetos, de eventos, e levei para eles o estatuto para ajudá-los a pensar como montar o capítulo deles. Eles se aproximaram da matriz dos Estados Unidos, montaram uma associação, em primeiro lugar, em gerenciamento de projetos. Quando eles tinham um número mínimo suficiente de inscritos, eles pleitearam a formação do primeiro capítulo, que eu acho, o Miguel é voluntário do PMI, vai saber falar melhor. Acho que o primeiro oficializou o capítulo em 2016, 2017, e de lá para cá o capítulo do PMI Angola só tem crescido em número de inscritos, de voluntários, de eventos que têm colaborado com as empresas, né, em especial as que estão em Luanda, né, na formação dos seus profissionais, na certificação de vários profissionais, tá? E atuam em gerenciamento de projetos, como o Miguel está fazendo, né? Com projetos, com treinamentos. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco acerca disso e como é que esse voluntariado pode ajudá-los e a aproximação também, o Miguel também pode, acho que, orientá-los nesse sentido, tá bom? É basicamente essa minha formação para discutir com você, e eu acredito que aí tenha credenciais para poder discutir com vocês, ouvir de vocês as questões e poder chegar a um consenso. Olha, a técnica é essa, mas ela pode ser adaptada e adequada, tá? As minhas experiências são nesses segmentos, mas como que eu adapto isso à tua maturidade em gerenciamento de projeto e à maturidade da tua empresa? É um tema também nossa formação, tá bom, pessoal? Bom, linhas gerais para passar para vocês quais são os principais tópicos da formação que se inicia a semana que vem, para além de entenderem o que é um PMO, qual o papel de um PMO, eu preciso nivelar o conhecimento de vocês que vão fazer parte da formação, para que vocês levem isso para dentro das empresas de vocês e nivelem o conhecimento de todos aqueles que vão ajudá-los na implantação do PMO ou que vão usar dos serviços do PMO. PMO é o escritório que presta serviço para os outros projetos que estão sendo conduzidos por outros coordenadores, consultores de projetos, tem nomes diferentes, líderes de projetos, né? Cada empresa dá um nome diferente para a figura, que nós chamamos também de gerente de projetos. Nem toda empresa dá um nome de gerente de projetos. Às vezes dá líder de projetos, consultor de projetos, é a nomenclatura que vocês usam, tá? E vocês, escritório de projetos, vão ajudá-los a melhor organizar os recursos de cada um dos projetos, a depender do tamanho, do tipo de escritório de projetos que vocês definam, em princípio, por meio da estratégia de implantação do PMO escolhida. Para isso, precisam implantar uma estratégia, né? Precisam definir e entender qual é a maturidade dos outros líderes e daqueles que trabalham com esses líderes nesses projetos, para nivelar o conhecimento e, assim, as expectativas acerca do que o PMO pode fazer e como o PMO pode ajudar estes projetos, porque senão você vai criar esses stakeholders aqui, ó, cada um deles pensando uma coisa, e isso não é bom. Então, a partir da formação nossa, você vai levar esses conhecimentos para dentro da empresa, sensibilizando as pessoas acerca do que o PMO escolhido, porque tem diferentes tipos de PMO, com diferentes menus de serviços. Cada um de vocês vai escolher um desses. A partir da formação, nós vamos falar sobre isso. Daí você vai orientar estas pessoas, tá? Que estão aqui pensando coisas diferentes, no que é que o PMO vai fazer, como o PMO pode ajudar. Isso é essencial antes de iniciarem o desafio, tá? Esse aqui está pensando o quê? PMO vai ser mais um obstáculo para me conseguir os meus recursos? Será que o PMO... Puxa, é uma incógnita. Aqui está aí um joguinho, né? De puzzle, né? É uma incógnita. O que faz o PMO? Será que esse PMO é uma cobra que vai tá ali só para me dedurar, para me entregar, para falar o que eu não fiz, ou que o projeto meu deu errado, tá? Ou será que o PMO, esse pé aqui numa armadilha, é uma armadilha? Será? O que o PMO vai fazer? Tirar minha autoridade? Tá?
criar mais obstáculos, mais burocracia, PMO é tudo, menos isso, tá? E aí nós falamos um pouco sobre o que o PMO de fato não é. PMO não é um chato que fica bisbilhotando, perguntando para os líderes: o que você está fazendo? Quem está fazendo? Tá? Não é isso. O PMO está ali para dar suporte, para ajudar o gestor do projeto a desembaraçar os recursos necessários para que ele possa cumprir os objetivos do projeto no prazo dentro do orçamento. O PMO não está ali para fazer inspeção. O PMO não é o dono da verdade, ele está discutindo, porque dependendo do projeto, da área, do departamento que esse projeto está sendo conduzido, da relação desse líder com o sponsor que está na empresa e com os fornecedores, que às vezes são internos, às vezes são fornecedores terceirizados, a depender disso, a situação, o modelo, a método de gestão, ela tem que diferenciar um pouquinho. Eu estou ali como líder do PMO para ajudá-los nesse sentido. O PMO não é um centro burocrático que diz: olha, você tem que implantar o projeto usando esses documentos, preenche esse formulário, faz isso, faz aquilo, cria uma métrica. Ah, eu gasto mais tempo para a métrica do que fazer o meu projeto. Meu projeto é simples. Então, o PMO não é para criar isso, não. O PMO também não tem função policial. Já fez? Por que não fez? Vou te entregar, hein? Vou contar para o sponsor. Não é esse o papel do PMO. Também não é uma nova onda, que às vezes, internamente, quando você não conquista, não sensibiliza, não explica para os stakeholders da sua empresa qual é o papel do PMO, o que ele está fazendo ali, pode ser que você esteja, na verdade, criando ali um sabotador que não se manifesta, sorri sempre, mas ele não ajuda. Ele fica ali, ó, esse PMO, ele vai tirar o meu poder e minha autoridade. Antes eu falava com o diretor, agora o PMO quer fazer intermédio. Então ele vai sabotando, minando o PMO até que você não tenha mais condições de atuar. Por quê? Porque você não implantou, não elaborou uma estratégia de implantação para entender quais são os principais lideranças, formadores de opinião, para conquistá-los, para trazê-los para dentro do PMO, no sentido de: olha, eu estou aqui para te ajudar, para ele entender isso, porque senão ele pode querer te sabotar, tá? PMO não é isso, tá bom? PMO é um elo, tá bom? Aqui eu tenho esse meio, tá? É um elo entre a gestão executiva e os colaboradores, membros das equipes de projeto, gestores ou líderes de projeto que estão transformando algo em uma realidade que vai resolver um problema, que vai me ajudar para a empresa lançar um novo produto para ser comercializado, que vai me ajudar num departamento A, B, C ou D a criar uma nova metodologia de trabalho, e essa metodologia eu posso chamá-la de projeto, e eu posso ajudá-lo nesse sentido, a transformar em realidade, ajudando ou facilitando recursos. Eu, PMO, não vou trabalhar para você, mas eu posso dar suporte. Lembrando, a depender do menu de serviços desse PMO. Por isso a gente precisa entender quais são os tipos de PMO, qual é os serviços que ele vai prestar e conversar, contar isso para todo mundo. Porque às vezes eu crio uma expectativa de que o PMO é o ó e não é. Tá? O PMO ele foi criado para dar só suporte e apoio em algumas planilhas que vão ajudar todos os projetos a registrarem o documento, registrarem os seus projetos de um jeito só. Pode ser que eu esteja ali só para dar um suporte, tá? Eu não seja um PMO orientativo, um PMO que vai servir como um coaching, não. Talvez eu não faça isso, talvez não seja essa a estratégia definida para o primeiro PMO a ser implantado. Explique isso para os colaboradores para que eles também não criem expectativas demais. O PMO fará a interface entre estes membros de projeto e a gerência executiva, os diretores e o sponsor de cada um dos projetos. Sponsor, pessoal. Sponsor é aquele que tem autoridade para aprovar recursos financeiros, materiais e o início do projeto. Ele é que vai te dar
suporte, se você, teoricamente, né? Na prática, nem sempre isso acontece. E se não acontecer, o PMO tem o papel de ajudar, interferência, chegar ao sponsor, sensibilizar o sponsor para ele ajudar na liberação de recursos necessários para que cada um dos projetos conduzidos nas diferentes áreas, departamentos da sua empresa possam chegar ao fim, atendendo, cumprindo os objetivos previamente especificados. Para quem fez um curso de fundamentos em gestão de projetos, e é essencial esse curso, que, aliás, o Miguel tem no portfólio de cursos de formações, né, da Miro Acad, o Miguel tem essa formação, é essencial que vocês que vão participar do formação iniciando a semana que vem, tenham esse conhecimento mínimo para poder entender o que eu estou falando, tá? Se você tem a formação, fez um curso aí de 20 horas, leu alguma coisa sobre gerenciamento de projetos e na formação você se esqueceu, ok, não tem problema, tá? Eu posso te chamar em paralelo, abrir uma sessãozinha extra, um bônus para vocês, explicar, ou a gente abre um grupo no WhatsApp, eu tiro dúvida pontual de um ou outro colega que esteja na formação, não tem problema, tá? Se vocês fizeram a formação prévia a essa, de fundamentos de gestão de projetos, mas esqueceu uma coisa ou outra, a gente está aqui para ajudar. O Miguel, inclusive, o Miguel é um mega especialista, tá? Fez MBA comigo, foi voluntário do PMI há muitos anos, conduziu com maestria projetos, né, do PMI e, óbvio, que conduz os projetos na empresa dele, né? Então, o Miguel também pode ajudá-los nesse sentido. Pessoal, neste momento eu estou com a tela da apresentação aberta e eu não vejo todos vocês, tá? Vocês já sabem como é que funciona o Zoom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando aí no chat. O Miguel vai colocando numa lista aí de prioridades e eu, daqui uns 10 minutos, eu paro para ouvi-los também, tá? Pessoal, então o PMO é o elo entre quem faz o projeto e quem demanda o projeto. Mas, como eu disse, antes de implantarmos um PMO, eu preciso entender qual o nível de maturidade dos líderes de projeto, das pessoas que trabalham com esses líderes, do sponsor, qual a maturidade de cada um dos departamentos para entender como esse PMO pode ajudá-los. Se a maturidade em gestão de projetos for baixa, o PMO tem que trabalhar de uma forma. Se a maturidade for alta, ele pode delegar mais. E outra coisa, a depender do nível de maturidade, o PMO não pode ser um PMO muito complexo, com serviços muito complexos, como auditoria nos projetos, como coaching, porque a maturidade das pessoas ainda é muito básica. Então, primeiro eu preciso traçar uma estratégia para a implantação, tá? E daí, depois que eu entendi qual é a maturidade, e aí eu vou apresentar para vocês uma metodologia para avaliarem qual é o nível de maturidade do líder e o que ele pensa acerca dos conhecimentos necessários para implantar um PMO, necessários de gestão de projetos para poder implantar um PMO e conduzir os projetos individualmente, tá? Essa metodologia, tem várias metodologias, eu vou apresentar falando sobre elas, tá? E vou exercitar com vocês, como parte da dinâmica, a metodologia do Darcy Prado. Eu vou entregar um questionário para vocês, gratuito, faz parte da formação, e vou ensinar como é que vocês calculam a partir das respostas. Quem vai responder? Aqueles que vocês, da formação, entregarem, e eu vou pedir para que sejam... O nosso curso tem como objetivo ser muito prático, muito aplicado. Então, eu quero que vocês apliquem esse questionário na empresa de vocês. Escolham um líder de projetos, escolham um colega que trabalha com projetos há um tempo, escolham um sponsor e aplique esse questionário. Em geral, vocês vão levar 1 hora para fazer pergunta e responder. Pergunta, você tem que treinar um pouco antes, tem que ler bastante, entender sobre o que o questionário está perguntando. São 40 perguntas e você vai fazer essas sessões com estas pessoas, preencher questionário para na próxima aula nós discutirmos como é que a gente calcula, a partir das respostas,
se você está no nível 2, no nível 3, no nível 4, embora não esteja no slide, o método do Darcy Prado tem 5 níveis. Nível 5 de maturidade em gestão de projetos. Se é nível 2, é um nível de maturidade mais baixo, provavelmente nem conhece os termos stakeholders, área de gestão da qualidade, de gestão de custos, de gestão do escopo, de gestão do da comunicação, de gestão de riscos, tá? De gestão de recursos. Às vezes ele nem conhece o que é isso. O que é uma metodologia de gerenciamento de projetos? O que é um stakeholder? O que é um sponsor? Tá? Então, às vezes, ele nem conhece essas terminologias, porque não fez os cursos de fundamentos, e às vezes essas pessoas que estão trabalhando com projetos têm uma maturidade nível 2, daí fica difícil você gerenciar e melhor utilizar os recursos com uma maturidade tão baixa. Então, talvez você, PMO, possa primeiro ajudá-los na formação, na capacitação, para que eles gerenciem os seus próprios projetos, tá? Então, a metodologia faz parte de um dos tópicos que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nela, na formação. Tipos de PMO e posicionamento. Aqui eu tenho um organograma. CEO, diretorias, abaixo das diretorias, eu tenho as áreas, né? Dentro de TI, eu tenho a área de banco de dados, de desenvolvimento, de suporte. O PMO, estão vendo esse aqui, marrom, nível 3, está respondendo direto ao CMO, CEO. PMO estratégico. Geralmente, o nível de maturidade tem que estar melhor, hein? Para escolher esse tipo de PMO. PMO nível 2, ele está no nível das diretorias. Pode ser até um escritório de projetos que tem o poder equivalente ao de uma diretoria, tá? Vai ajudar os projetos das diretorias. Ou tem o PMO que está respondendo a uma área de dentro de uma diretoria. Eu tenho vários tipos de PMO e posso posicioná-los em diferentes tipos. Nós vamos falar quais são os tipos de PMO mais adequados para a maturidade que você já levantou, tá? E tudo isso numa sequência que você possa entender e aplicar na sua empresa. Por isso que eu falo que a formação tem como objetivo ser muito prática. Como melhor definir o PMO, que é o guardião, tá? Da metodologia de gerenciamento de projetos, programa e portfólio. O que é um projeto, o que é um programa, o que é um portfólio? Isso aí faz parte da compreensão que vocês deveriam ter para fazer essa formação. Faz parte da discussão. Quem fez formações, né, de fundamentos em gestão de projetos, quem fez MBAs em gestão de projetos, aqui nesse grupo, né? Pode ser que alguém já tenha feito. Quem fez formações curtas sabe qual a diferença entre projeto, programa e portfólio. Se vocês não sabem, vão fazer a formação comigo a semana que vem, com o Miguel. Eu também posso revisar com vocês alguns conceitos de formação básica. Mas aqui, o PMO é o guardião da metodologia, tá? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. 5 erros e acertos de um PMO. Achar que implementar um PMO é instalar um software. Não é. Você está trabalhando com pessoas, com cultura, com nível de maturidade de gestão diferente de área para área, de pessoa para pessoa. Então, você tem o soft power, que é muito importante de ser compreendido, e a gente vai discutir sobre o que é um soft power e a importância do PMO conversar com as pessoas para conquistar aliados para o projeto, para ele poder conseguir trabalhar. Senão, lembrando, PMO não é instalar um software e está tudo funcionando, não. Eu preciso lidar com pessoas, comportamentos, compreensões, engajamento ou não. PMO não é buscar apoio da alta administração, não é um trabalho técnico. Eu tenho apoio da alta administração, vou conseguir fazer e acontecer. Os líderes vão fazer tudo que eu falar. Não, não vai. Só porque você tem o apoio da alta administração. PMO significa compreender um pouco acerca de política, como fazer política internamente para conquistar, trazer pessoas, né, para colaborar com o projeto, com a manutenção desse escritório dentro do ambiente da empresa, porque senão é provável que 1, 2 anos não exista mais PMO. Começa e termina rápido. PMO, 5 erros e acertos. Criar um ambiente de fiscalização e não de colaboração. Se você for visto
percebido, as pessoas tiverem essa percepção de que o PMO está ali para fiscalizá-los, mais um elemento para ajudá-los nessa sabotagem que vão fazer contra vocês, que estão no liderança de um PMO. Seguir a moda de todo mundo, que todo mundo está fazendo. Não. PMO é para ajudar individualmente os projetos, criando uma metodologia padrão, mas adaptável, tailor-made à natureza do projeto, à compreensão daqueles que estão trabalhando, às dificuldades de fornecimento local. Se o projeto está acontecendo em Luanda, é uma coisa. Se está acontecendo em Benguela, é outra coisa, certo? Se está acontecendo lá em Cabinda, projetos, né, de petrolíferas, cultura influencia? Sim. Liderança, estilos de vida? Sim. Então você tem que ter essa compreensão também, tá bom? Querer implementar a solução em todas as áreas. Apareceram os riscos aqui no meu slide. Acho que alguém está usando a canetinha aí. Pessoal, vermelho é o erros e acertos do PMO. Investir na mudança cultural, criar um ambiente de colaboração para todos, criar o padrão de trabalho de modo democrático, sempre que possível. Às vezes você tem que impor, faça de acordo com esse padrão, tá? Até as pessoas construírem, né, o hábito de buscar alinhar estrategicamente os projetos com as diretrizes estratégicas da empresa. Primeira pergunta que eu faço para quem está aqui hoje e vai participar da formação: pesquisem nas empresas de vocês. Quais são as diretrizes estratégicas das empresas de vocês? Aumentar o faturamento em X% até final de 2025? Aumentar o market share da empresa? Qual é ou quais são as diretrizes estratégicas? Em geral, são 3, 4, 5, 6 diretrizes estratégicas. Quais são? Façam essa pesquisa antes de começarem a formação comigo, ok? Põe aí no dever de casa. Buscar alinhar, então, estrategicamente os projetos com essas diretrizes estratégicas e romper com o paradigma do imediatismo. Fulano, faz isso para mim. Só que esse fulano é o stakeholder que está trabalhando, às vezes, em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. E, em paralelo, ele tem as atividades funcionais da área que o contratou. Se ele é marketing, tem atividades funcionais de marketing. Se ele é financeiro, tem atividades do dia a dia, da rotina do financeiro. Às vezes ele não consegue entregar aquilo que você, PMO, pediu a tempo e hora. Então você tem que trabalhar com programação, com agenda, certo? Para romper essa cultura. Não, se não fez para ontem, eu já vou lá já conversar com o sponsor e entrego você. Não é assim que a gente trabalha, tá? E isso é um apoio que o PMO pode ajudá-los, né? A ajudar os líderes a compreenderem. Benefícios para todos, para os gerentes de projetos, para a alta administração, para a organização e para o cliente. Para os gerentes de projetos, benefícios: uma referência consistente para práticas de gerência de projetos. É uma das. Para a alta administração, controle e monitoramento. O PMO vai ajudar no controle e monitoramento do portfólio de projetos da empresa. Para o cliente, interno ou externo, vai ajudá-los na garantia da qualidade daquilo que está sendo feito para chegar ao final com o resultado que é aquilo que foi combinado. Para a organização como um todo, gestão da propriedade intelectual é porque o PMO tem como uma das funções básicas registrar principais entregas, os principais problemas que aconteceram em cada um dos projetos, e assim como registrar os problemas, tanto como tão importante quanto registrar problemas, é registrar como cada um dos líderes de projetos resolveu, para usar essas informações, que nós chamamos de lições aprendidas, para ajudar próximos líderes de projetos a não repetir o mesmo erro. Agora, o que é importante aqui? Ter como obviamente, como uma diretriz, né, comum para todo mundo. Tá? Não dá para implantar um PMO, para o PMO sem apoio da alta direção. Então, primeiro, é preciso total apoio da alta direção. Segundo, é preciso total apoio da alta direção. Terceiro, é preciso total apoio da alta direção. Tá?
para terminar aqui, pessoal, 3 regras básicas, né, para se implementar um PMO. Ernesto, vou até você em 1 minuto, porque eu estou encerrando. Macro-objetivos da nossa formação para vocês, né, entenderem como é que eu posso ajudá-los com a experiência que eu tenho. Vou trazer muito material complementar para leituras preliminares antes das aulas. Nós teremos a cada aula uma dinâmica para ser feita. Eu vou deixar um dever de casa para vocês irem às empresas, fazerem o questionário, fazerem perguntas lá na empresa. A empresa vai ser o campo, o laboratório, para vocês trazerem isso para a aula, tá? E a gente poder exercitar. Eu sei que vocês acordam às 5, começa a trabalhar às 7, 8, termina, pega carro e vai para casa para assistir a formação. Mas, assim, programem-se mentalmente para, ao longo do período do dia de trabalho, tirar 5, 10 minutos para fazer o questionário ou para marcar uma hora extra, porque às vezes o questionário, às vezes eu posso marcar a aula essa semana e eu peço as respostas do questionário para a aula da semana que vem. Então, às vezes você pode marcar com seus colegas, 2, 3 colegas que vão responder esse questionário para você, me ajudaria muito e ajudaria vocês muito na compreensão prática de como avaliar a maturidade, se vocês marcassem uma agenda, fizessem no sábado e trouxessem esse questionário respondido, vocês vão aprender a calcular também, como é que eu calculo qual é a maturidade, se é 2, 3, 4 ou 5, e trazer a resposta para a aula da semana seguinte, tá? Preparem-se, que às vezes vocês vão ter dinâmicas e eu vou precisar que vocês no dia seguinte façam uma pergunta, pesquisem, 5, 10 minutos. Então, programem-se para esse tipo de exercício, para a gente aproximar o máximo possível estes conceitos, teorias, práticas e ferramentas da realidade e a gente possa transformar essa nossa formação, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo em alguma coisa prática, que possa ajudá-los, de fato, a colocar a mão na massa. Para finalizar, né? Como eu falei no início, os dias da nossa formação iniciam-se na terça, dia 8, quarta e quinta. Na semana seguinte, terça, dia 15, 16, 17 de abril, das 19h30 às 21h30. Eu vou pedir sempre a autorização de vocês, se eu precisar de 5, 10 minutos extra, 21h40 por aí, mas se vocês não puderem, ok, a gente passa para o dia seguinte, tá bom? Qual é serão os nossos macro-objetivos? Só reforçando o que eu já discuti ao longo dos slides. Permitir ou levar a vocês, alunos, né, para permitir que vocês compreendam melhor qual é a estrutura, quais são as estruturas de um PMO. Qual é a maturidade em gerenciamento de projetos e como avaliar, né, levantar, identificar o nível de maturidade, se é 2, 3, 4 ou 5, tá? Versus o impacto dessa maturidade na sua estratégia de implantação. Se a maturidade é muito baixa, isso pode ajudar ou não o PMO? Se a maturidade é muito alta e o PMO oferece serviços básicos, o que me ajuda? Se a maturidade dos líderes e da equipe é muito baixa e o PMO está oferecendo serviços muito complexos, não vai alcançá-los. Eu preciso desse alinhamento e a gente vai discutir sobre isso na capacitação. Definir o portfólio de projetos sob a responsabilidade do projeto, tá? Pessoal, tem temas aqui que eu estou partindo do pressuposto que vocês têm uma compreensão. Mas o Miguel, na Miro Acad, ele oferece outras formações, tá? Eu tenho uma formação específica sobre montar um portfólio. Nós vamos falar para vocês na formação do PMO, o que é um portfólio, tá? E quais são as responsabilidades do PMO na gestão desse portfólio. Mas eu não vou falar como montar um portfólio, porque isso por si é um outro curso, que pode levar 15 horas, 60 horas, depende do como a gente queira detalhar as técnicas e ferramentas, tá? Nos MBAs, em geral, a gente monta um curso de gestão de portfólio de 24 horas. Eu dou para formação de empresas, às vezes tem cursos 32 horas, vai depender muito do que é o desejo em termos de detalhamento. Então, tem informações específicas para vocês buscarem a par. Por exemplo, como montar um portfólio de projetos, tá bom?
definir uma estratégia de implantação do PMO coerente com a estrutura e cultura organizacional. Isso também, pessoal, a gente vai falar da importância da estratégia, quais são os principais passos de uma estratégia de implantação do PMO, a depender da maturidade da empresa, dos líderes, o PMO é de um jeito, se localiza na estrutura organizacional numa posição, e a estratégia vai ser para implantar aquele PMO, porque a maturidade é A ou B. Então, eu vou definir essa estratégia, mas eu vou só falar sobre o que é estratégia e quais são os principais passos, tá? Mas eu tenho uma formação, a Miro Acad tem uma formação também, vai depender muito do interesse do público, para elaborar uma estratégia de implantação do PMO. Eu citei lá no começo do meu currículo, eu falei que eu desenhei uma estratégia de implantação do PMO numa construtora. Tá? É um serviço que eu presto. E também eu ensino como elaborar, escrever uma estratégia para a implantação do PMO, considerando riscos, benefícios esperados, estrutura organizacional, cultura organizacional e tudo mais que é necessário para a elaboração de um planejamento estratégico para a implantação do PMO, reforçando. Esse é o meu capítulo que eu escrevi no livro PMO, Escritório de Projetos, Programa e Portfólio, tá? Vou mostrar a capa do livro aqui daqui a pouquinho para vocês. Também é nosso objetivo da nossa formação discutirmos benefícios e desafios a partir também da experiência de vocês, porque vocês foram a campo, foram para o ambiente das empresas de vocês, entre uma aula e outra, para trazer elementos das empresas de vocês, e dentro da formação nós vamos montar grupos de debate de estudo, para comparar o que um conseguiu na empresa e o outro, para discutir os pontos de vista. Aí eu vou separar 15, 20 minutos de dinâmicas. O Zoom me dá a oportunidade de criar salas separadas, vai depender do número de alunos, 3 alunos por grupo, 4 alunos por grupo, por salas, né, por Zoom, para discutirem o que trouxeram de resultados das empresas. Por isso que eu digo, essa formação é para ser prática, tá bom? Eu não vou me ater muito em conceito, teoria. Isso aí você vai fazer no MBA. Aqui o nosso objetivo é trazer ferramentas, elementos para que você possa dar um start ou recorrigir a forma com que vocês estão, se estão já implantando um PMO, tá bom? Aqui, então, essa é a capa do livro. Aqui eu fui coautora do capítulo Estratégia para a Implantação do PMO. Esse é do Gerenciamento da Qualidade em Projetos, que eu fui coautora do capítulo Garantia da Qualidade. Tem um livro que eu escrevi também, eu fui, no caso, a organizadora de um livro de gerenciamento de projetos para o setor da construção civil, aquele que eu citei, que eu implantei numa empresa de telecom, Excelência em Fazer Acontecer, mas ele falava mais de processos de qualidade, e esses 3 aqui falam mais de projetos, tá bom? Agora, eu acho que eu estou expirando o meu prazo, mas a gente começou também com uns 10 minutos de prazo, esperando vocês chegarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem, por favor, eu gostaria muito de conhecê-los, abrir o ecrã de vocês e escutar o que vocês têm de dúvidas, né, sobre o que será a nossa formação. Fique à vontade. Caríssimos, boa noite. Quem tiver alguma questão, basta levantar a mão ou ativar o som e esteja à vontade para poder fazer a sua pergunta. Se não conseguir ativar o som, basta levantar a mão para eu poder verificar se tem autorização para poder ativar o som e fazer a pergunta. Estejam à vontade. Ernesto, está à vontade. Oi, Ernesto. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Boa noite, Ernesto. Muito obrigado aqui pela explicação do que é o PMO. E basicamente as dúvidas que eu tinha com relação ao PMO
foram dissipadas e acredito que vou fazer tudo para poder fazer a formação também. Estou a trabalhar distante e nem sempre tem sido fácil. Portanto, a live coincidiu com que eu esteja aqui num sítio onde tenho acesso à rede de internet, por isso não hesitei em participar. No entanto, eu gostaria de saber da Tânia, o PMO está entre o gestor de projeto, né, e o stake, acho que usou aí um termo que a Tânia desconhece. Sponsor ou a gerência executiva, porque todos são E stakeholders. Pessoas ou instituições que participam direto ou indiretamente são stakeholders. stakeholder, certo, exato. Então, gostaria de saber se seria necessário, portanto, eu trabalho eu sou arquiteto de formação Uhum. e pronto, a gestão de projetos também sempre me despertou um fascínio, né? Porque eu sei que com gerenciamento de projetos eu posso alcançar objetivos mais acertados, assim posso Sim. dizer. Exato. Então gostaria de saber se primeiro eu tinha que fazer gestão de projetos ou tinha que trabalhar como gestor de projetos na minha área, porque posso até tenho um conhecimento em gestão de projetos, mas limitado só na minha área. E, pelo que a Tânia explicou, por exemplo, a Tânia tem uma experiência já vasta e a gestão de projetos pode se aplicar assim em várias áreas. Eu gostaria de saber se é necessário que eu faça primeiro gestão de projetos, depois para o PMI, depois para o PMP, né, que é o Project Manager Professional, ou se o PMI me dá a possibilidade de poder fazer um gerenciamento único. Obrigado. Tá. Ernesto, essa pergunta é: se você, com o conhecimento que você tem de gerenciamento de projetos, você já pode fazer a formação de PMO, ou se você precisa de mais conhecimentos para buscar a certificação PMP, que é outra coisa, tá? Certificação PMP, o PMI que fornece essa certificação é outra coisa, tá? Vocês podem se aproximar do PMI para entender um pouco mais o que eles podem oferecer em termos de networking, que é muito bom também, tá? Mas o Miguel tem cursos, né? Podem ajudá-los a buscar essa certificação também. Eu acho assim, se eu entendi bem, ou se o seu conhecimento é necessário, o conhecimento que você tem já é suficiente para fazer a formação de PMO, é isso? Está perguntando se o conhecimento que você tem já é suficiente. Você participou de equipes de projeto? Sim, sou projeto limitado, porque é projeto só da minha área. E pelo que eu Ah, tá vi, bom. Tá, exato, tá. o Mas tem a projeto de arquitetura. vivência de projetos, a linguagem de gerenciamento de projetos e geral fundamentos, curso de fundamentos já te ajuda. Saber o que é um stakeholder, o que é portfólio, o que é programas. Essa linguagem você não está muito firme nela. É isso? Estou entendendo? Tá. Então, o que a gente pode fazer? Se você tiver interesse nessa formação de PMO, como implantar um escritório de projetos na sua construtora ou no seu escritório? Você tem vários clientes, você é um arquiteto, você tem vários projetos. Como é que eu melhor coordeno os recursos necessários para esse projeto ficar pronto? Ou os colaboradores necessários para esse projeto ficar pronto? E será que eu precisaria montar um escritório de projetos na minha empresa de arquitetura? Como que esse escritório pode me ajudar? Se essa for o seu interesse, como é que o escritório de projetos pode me ajudar na minha empresa de arquitetura ou na empresa que você trabalha? A formação de fundamentos, a gente vai suprindo ela com, como é que fala, gente? Apoio paralelo. No WhatsApp, o professor, tive dúvida, você falou sobre isso. Eu tiro na sala de aula, mas às vezes se a dúvida é muito mais embaixo, eu chamo uma sessão, como eu disse, eu posso abrir uma sessão de meia hora, um bônus meu, conta e risco, para tirar a sua dúvida que é mais básica, mais elementar, para você melhor aproveitar o curso e a formação de PMO, tá bom? Porque na formação de PMO eu vou passar textos, eu vou passar referencial bibliográfico para você pesquisar,
links de sites para você entrar, links de ferramentas, tá? Que pode te ajudar também, imagino, na sua gestão aí dos seus projetos de arquitetura. Quem mais levantou a mão? Respondi, o Ernesto. Não, sim, obrigado. Tinha mais questões, mas entendo que tenho colegas aqui que também queiram fazer outras questões. Tá. Então, nas outras. Passa as questões para o Miguel e ele me encaminha. E eu respondo gravado pelo WhatsApp e devolvo. Tá? Tá. Sim, sim. Obrigado. Quem mais? Quem levantou a mão? Elisa? Foi? Sim, Tânia, vai me desculpar, não vou poder ligar a câmera neste momento, mas Então, era só para, sim, era só para tirar uma dúvida. Bem, eu sou gestora de projeto, trabalho no sector bancário e, no entanto, eu já estava para me inscrever para o PMI, mas eu queria saber, essa certificação que vamos ter de presença, nos dá o acesso para nós podermos mais tarde entrar no PMI, ou é só uma certificação em termos de ter conteúdos e conhecimentos pessoal? Será que essa certificação tem como é que eu posso dizer? Em termos de conteúdo, conhecimento, óbvio que tem, porque vai ser passado muita matéria e muito conhecimento. Mas, às vezes, se tem uma validade em termos de certificação a nível internacional ou alguma coisa assim parecida, é isso que eu queria saber. Essa certificação do PMO, dessa formação, você tem uma validade internacional, é isso? Sim, certo, sim. Tá. Então, Posso vamos passo responder, por passo, professor? tá? Quer dizer, acho que não sei se você provou. PMI é um instituto. Tem um PMI aí em Angola. Você pode se candidatar como voluntária ou membro. Para se candidatar como membro, você paga uma taxa e se torna membro do PMI. O PMI gerou várias certificações. Uma delas, a mais popular, é a PMP. Você estuda muito, tem livros grossos, 400 páginas, cursos preparatórios para certificação PMP, tá? Estuda e para você poder fazer a certificação, você tem que cumprir alguns pré-requisitos, tá? Como número mínimo de horas de experiência como líder de projeto e o número mínimo de horas de alguma formação. Essa formação nossa são 12 horas, né, Miguel? 12 horas. Acho que você precisa de, no mínimo, 35 ou 45 horas para você pleitear. Antes de fazer o teste, o exame para se certificar PMP, você precisa ter feito cursos anteriores. Mínimo, se eu não me engano, 45 horas para você poder fazer o exame. Então, essa formação do PMO tem 12 horas. Você faz mais uma outra formação, soma 12 horas com mais 20 horas, dá 32. Faz uma formação de 25 horas, dá 50 horas. Bom, somou esse pacotinho, você tem um pré-requisito mínimo para solicitar, junto ao PMI, agenda para fazer a prova. Além de mostrar que tem X horas de experiência como gestora de projetos, tá? O Miguel quer complementar. Fala, Miguel. Não, acho que a formadora já acabou por falar o essencial. Não tenho muita coisa a acrescentar. Já foi dito o essencial. Tá bom. Tá ok. Elisa, respondeu? Essa certificação vai te dar um certificado, vai te conceder o Miguel, a empresa do Miguel vai te conceder um certificado, tá? Guarda esse certificado. Se um dia você pleitear a certificação PMP concedida pelo PMI, daí você tem que somar esses números de horas desses cursos para dar o mínimo necessário como pré-requisito para poder fazer o exame. Você não pode chegar lá, quero fazer o exame PMP. Ah, não, o que você tem de conhecimento básico? Quantas horas de gestora você tem? Quantas horas de formação você já fez antes de fazer a formação, antes de pleitear a certificação PMP? Isso é pré-requisito. Tá? Ok, e neste caso, essa certificação que vamos fazer do
PMO, o PMI reconhece como um certificado para poder fazer a junção das horas que eles Sim, solicitam. sim, sim. Qualquer curso, inclusive qualquer curso que você quiser, se é um curso por uma faculdade, se é um curso por uma empresa de treinamento como a do Miguel, tá? De gerenciamento, se é um curso fornecido pela sua empresa, às vezes a sua empresa fez um curso, né? Contratou um instrutor Sim, lá, ou às vezes um colega seu deu uma formação interna e você pede um sim, certificado para ele assinar e comprovar. Porque daí você vai apresentar isso como pré-requisito quando você pleitear, fazer o exame, né? PMP. sim, Pode ser, daí é como aquela coisa, né? Cai numa. É aleatório. Às vezes eles pedem para você comprovar. sim. Se você cair num pente fino do PMI internacional, você falou que fez 3 certificações, somando deu 45 horas. Tá? Eu não estou lembrando se é 45 é o mínimo, mas é por aí. Somando. Daí pode ser que você caia num pente fino. Daí eles te mandam uma carta, uma mensagem, fala, Elisa, me manda a cópia das certificações dos cursos que você fez, das formações que você fez. Daí você tem que ter essa certificação que o Miguel vai te entregar, tá? Assinada Ok, pelo Miguel e pela empresa dele, tá? A empresa dele é uma empresa reconhecida, tem NIF, tá? Isso. sim, sim. Tá, obrigada. Sim, certo. Qualquer tipo de certificação feito por qualquer tipo de entidade, né? Dentro da sua empresa, particular ou faculdade. Ernesto, respondeu, Elisa? Sim, sim, obrigada, Tânia. Prazer, querida. Qualquer dúvida, pergunte, o Miguel manda para mim, eu gravo um áudio. Qualquer outra dúvida. Ernesto, fica à Tá bem. vontade. Sim, Ernesto, Tânia. Certo. Já que os colegas não estão a perguntar, vou, isso. Deixa eu vou. aproveitar. Benedito, nenhuma dúvida. Juliana, Alexandre, Nelson, João, Imaculada. Deixa eu ver o rosto de vocês. Abre aí por um segundo que seja. Olha, eu tô a ouvir só ainda meus colegas Tá, e penso que também tenho estado aqui a investigar um pouquinho sobre o assunto e tal, e preciso de tempo para poder me interiorizar, né? Já tá trabalho bom, na querido. área, então vamos deixar o desenrolar do curso para depois. Eu faço Tá muitas bom, querido. questões, mas hoje não. Tá bom, tá bom. Seja, seja Veja. bem-vindo. Espero vê-lo também na formação. Ernesto, então vamos lá. Quem abriu a tela aí? Foi a Imaculada. Prazer, Imaculada. Pode fazer sua pergunta, querido. Querido, Ernesto. Certo, tá. Pois, gostaria de saber mais acerca, por exemplo, das certificações que a colega Elisa falou, e muito bem. Portanto, com o número de horas somados, por exemplo, nós vamos poder ter acesso, por exemplo, ao exame de um PMP, por exemplo, né, que é o Project Manager Proficient. Não, esse número de horas dessas formações, inclusive essa, ela só te dá credenciais se um dia você se tornar membro do PMI, daí você paga uma taxa, se torna membro. Daí você entra no ambiente, na plataforma, fala, eu quero fazer a certificação PMP. Daí ele vai te mandar um Ok, texto dizendo, olha, para fazer essa certificação, você precisa de cumprir pré-requisitos. Um deles é ter uma formação mínima de 45 horas em gerenciamento de projetos. Pode ser qualquer coisa. Gerenciamento de riscos, gerenciamento de stakeholder, gerenciamento de cronograma, de escopo, fundamentos em gestão de projetos ou PMO, gestão do PMO com foco em resultados. Pode ser qualquer formação, porque às vezes você trabalhou num projeto, mas você trabalhou só na área de gestão de riscos do projeto. Tá? Às vezes você trabalhou no projeto, mas só na área de gestão de recursos humanos que vão trabalhar no projeto. Mas não tem problema, você trabalhou como membro da equipe de projetos, tem experiência, tá bom? certo. Então, resumindo, Tânia, tanto
é necessário que se atinja um número de horas eh, para cada, para cada atividade de gerenciamento. Não, é necessário que você atinja um número mínimo de horas de formação como pré-requisito para pleitear uma certificação PMP concedida pelo PMI. Tá? Você não pode Ok, fazer essa certificação sem ter feito um mínimo de formação, no mínimo de horas de formação em gerenciamento de projetos. E esse curso, certo, essa formação nossa, vai lhe conceder um certificado de 12 horas, certo? certo. Perfeito. Ok? Obrigado. Sim, Prazer. obrigado. Mais dúvidas, manda para o áudio ali para o Miguel. Tá bom, Tá, meu? tá bom. Obrigado, Beleza. obrigado. Ok. Elisa, pode fazer pergunta. Quem mais? Abel, não tem dúvidas? Lucas? Antônio? É, Tânia, a função do PMO, Project Management Officer, às vezes não se cruza um pouco com Project Management. Há uma grande diferença aí em que eu já vi aí no organigrama que a Tânia conseguiu partilhar, que o PMO muitas das vezes pode ser um que trabalha diretamente com o CEO e com a área na qual os projetos estão a ser geridos, e também pode ter um PMO que trabalha diretamente dentro da área e fazer o papel do PMO. Muitas das vezes esse papel não é confundido dentro dos sectores. Eu não sei se eu entendi de direito a sua pergunta, Elisa, mas assim, o PMO, como eu disse, uma estrutura, tá? É uma estrutura que a gente chama de escritório, tá? E não necessariamente precisa ter um escritório físico. E essa estrutura pode responder a um CEO, como pode responder a um diretor, como pode também ter autoridade, autonomia e o mesmo grau de poder que um diretor. Ele não está respondendo ao diretor, ele tem o mesmo grau, tem lá um departamento que se chama PMO. Ou ele pode Ok, ser subordinado a um gerente de uma diretoria. ok, Então, pode ter diferentes tipos de PMO localizados em diferentes posições da empresa. Para isso que a gente tem que estudar planejamento estratégico para a implantação do PMO. Porque a maioria das pessoas, quando pensa em PMO, fala assim, eu vou implantar um PMO que vai responder ao CEO da empresa. A maioria já quer implantar um PMO estratégico. Só que o que a gente vai discutir na formação é sua empresa tem maturidade em gestão de projetos para isso? Quem vai ser o líder desse PMO? Esse tem maturidade em gestão de projetos para ser líder de um PMO estratégico? Porque o portfólio de projetos de um PMO estratégico são projetos, em geral, complexos, que são meia dúzia de projetos que o CEO está interessado em saber. O CEO não quer saber de projetos pequenos, fazer uma reforma de uma área, implantar um novo equipamento, desenvolver uma nova metodologia contábil. São projetos. São projetos que para o dia a dia da empresa. O CEO delegou isso para os diretores e gestores. Se você atuar como PMO estratégico, você vai responder para o CEO e o CEO quer saber daqueles projetos que vão trazer receita, faturamento, melhorar a imagem da empresa. Para isso, o PMO precisa ter maturidade, tanto o líder do PMO quanto quem está trabalhando com ele, tá? Para ele poder ajudar os projetos estratégicos, para poder responder para o CEO. Então, você tem que saber. Por isso que é importante o planejamento estratégico. A gente vai discutir isso, para você não sair implantando alguma coisa que não vai funcionar, não vai durar 6 meses na empresa, porque a empresa não tinha maturidade, o líder do PMO não tinha maturidade,
um projeto PMO estratégico, um portfólio para gerenciar um portfólio de projetos estratégicos não era adequado para aquele contexto cultural, tá? Porque tem outras coisas que podem colocar em risco a entrada de um PMO como autoridade e poder de um diretor, tá, Elisa? Então, para isso que a gente vai discutir nessa formação. Que tipo de PMO, onde melhor localizá-lo, se você vai implantar um PMO pela primeira vez na sua empresa, ou se já existe um PMO, como implantar um segundo? Como é que eu desenho uma estratégia? Como é que eu avalio a maturidade antes de implantar o PMO? Aí eu vou levar ferramentas, questões práticas para você refletir e sugerir no momento da implantação de um PMO na sua empresa. Ok, Tá, tá, Elisa? tá, obrigada, tá. Quem mais tem dúvidas? Quem mais tem dúvidas sobre a formação? O que a gente vai discutir na formação? Pessoal, a formação vai ser gravada. Então, se vocês não puderem ir num dia, vocês vão estudar a gravação. A gente vai formar grupo no WhatsApp, que é paralelo à aula. Eu posso tirar uma dúvida pontual. Vocês perguntam dentro do grupo, que a dúvida pode servir para outros colegas que estarão fazendo a formação. Eu vou enviar textos complementares para leitura, geralmente textos curtos, tá? Que dá para ler de um dia para o outro. O que é curto? 10 minutos, 15 minutos de leitura para preparar para a aula do dia seguinte. Eu vou dar dinâmicas para vocês buscarem elementos das empresas de vocês para trazer alguma coisa mais prática, para você poder entender, né? Não ficar só teoria, né? O curso tem essa formação, tá? Curso teórico você vai fazer no MBA. Aqui a nossa formação é para pôr a mão na massa, né? Para prática mesmo. Consolidada, com conceitos sólidos, que eu trouxe do Guia de Referência de Boas Práticas e, obviamente, das teorias e da academia. Mas eu não vou me focar em teoria disso, daquilo. Eu já vou partir do pressuposto que um conceito básico de gerenciamento de projetos vocês têm, alguma coisa que vocês esqueceram aqui e ali, eu vou ajudá-los em sala de aula. Se eu sentir que é mais profundo, eu chamo em paralelo, tá? E lembrando, a formação é gravada e vocês vão receber material e a gravação. Só sugiro que façam um esforço para não chegar atrasado, porque às vezes eu vou marcar uma dinâmica, uma apresentação no primeiro da aula, tá? Alguma dúvida sobre a formação, sobre os dias de aula, sobre o que vocês vão receber de material? Alguém me perguntou aqui, Lucas. Pessoal, eu não. Lucas. Som tá audível. Miguel, você faz um filtro aí das perguntas do chat? Às vezes eu não percebo, Imaculado. Não, sem perguntas, o Lucas André diz apenas que está sem dúvidas, mas está a gostar da abordagem. Acredito que está claro, foi Tá bem bom. claro. Lucas, obrigada, querido. Exato. Tá, foi bem claro. Acredito que Tá. as dúvidas foram esclarecidas. Abel, alguma dúvida, Abel? Na sala, quando a gente for para a formação, vocês vão abrir o ecrã de vocês, né? Pessoal, se eu não posso ajudá-los mais, né? Esclarecer, acho que eu dou por encerrada a apresentação, para me apresentar, né? Me mostrar para vocês um pouco da minha experiência e um pouco sobre o que a gente vai discutir na formação que inicia-se na semana que vem. E para os participantes, sejam bem-vindos, vejo lá, para os que estão, né, participando dessa apresentação para conhecer um pouquinho mais antes de tomar a decisão. Eu espero que eu tenha esclarecido de forma que vocês se empolguem e acho que a formação, qualquer formação em gestão de projetos, tá? Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos e eu sei que me ajuda nas questões particulares também. Por exemplo, eu participei de uma mudança de estilo de vida de São Paulo, capital com
12 milhões só a cidade, 18 milhões a cidade e as pequenas cidades do entorno, para uma cidadezinha pertinho aqui que tem 600 habitantes. E eu tive que desenhar um projeto pessoal, o orçamento que eu tinha disponível, os riscos dessa transformação, mudança de estilo de vida, de carreira. Algumas coisas eu estou carregando, como, por exemplo, capacitações e consultorias. Mas eu vou mudar muita coisa. Então, eu tive que avaliar riscos, né? Pessoas envolvidas ao contratar uma equipe para fazer a... Miguel, você falou, não é reforma. Que termo vocês usam? Remodelagem da casa. Certo, é isso Eu mesmo. moro num sítio. Sítio tem essa palavra aí, Miguel? Esqueci. Não, não, aqui não tem. Sítio. Sítio para vocês pode ser uma plataforma, né? Sítio, pessoal, é uma área rural, um pedaço de fazenda, Exato. fazenda Uma só que quinta. pequena, tá? Então assim, então eu tô uma quinta. Então provavelmente é o que nós chamamos aqui de sítio, tá? Sítio então eu tive que fazer um projeto avaliando o que eu faria de remodelagem da casa dentro do orçamento disponível, quais os riscos dessa transformação, quais as pessoas envolvidas, em que tempo eu deveria fazer. O meu projeto é que isso começasse em abril, começou em abril do ano passado e terminou em novembro. Na verdade, meu projeto teve um atraso de 2 meses, porque eu fiz um planejamento para ele terminar em meados de setembro. Depois, o projeto de mudança. Então, tudo isso demanda um projeto muito grande para mim, tá? Mais pessoal. E os conceitos que eu aprendi em gerenciamento de projetos eu trouxe para cá. Eu planilhei os custos e as matérias-primas, os equipamentos e as empresas que eu contratei para alvenaria, para o projeto elétrico, para a instalação elétrica, para os materiais todos necessários para a obra. Eu planilhei e tenho uma organização, gerenciamento de projetos, para te ajudar a organizar os recursos necessários para você terminar no prazo, dentro dos custos que você tem, do orçamento que você tem disponível. Eu tenho planilhado, pessoal, tudo. Eu sei quanto custou e quantos parafusos, pregos, sacos de cimento eu gastei na minha obra. Porque seus conceitos, e isso está no seu sangue, quando você aprende, gosta, se empolga, eu sei dizer, olha, eu gastei 82 sacos de cimento para fazer a remodelagem. A casa já existia, eu ampliei um pouco, fiz algumas alterações. 82, tá? Eu sei que eu gastei 33 interruptores simples, ligar e desligar luz. Eu gastei 45 tomadas. Então, eu tenho na minha planilha de custos da minha obra. Por quê? Porque eu aprendi isso em gerenciamento de projetos. Isso vai me servir para uma outra obra que eu vou fazer daqui a um ano, que é um chalé para Airbnb. Então, eu sei mais ou menos o quanto custa fazer 25 metros quadrados, porque eu praticamente fiz 55. Eu tive que quebrar muita coisa aqui, né? Então, eu praticamente fiz 110 metros quadrados. Então, eu tenho essa estimativa para poder orçar o que eu vou ser necessário para o chalé. Tudo isso, boas práticas. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, tá? Foi um prazer enorme vê-los. Prazer todo nosso. Prazer todo Benedito, nosso. Muito obrigado. Vamos estar juntos na turma. Eu já fiz a minha inscrição. Então vamos aguardar ali aquele dia para. Tenho estado aqui também a acompanhar alguns projetos e eu creio que será um bom aprendizado. perfeito, Benedito. Qual a sua Tamo área? junto. Qual a sua empresa? Eu, Segmento? eu trabalho na área de engenharia, telecomunicações. Engenharia e telecomunicações. Tá bom, pessoal. Eu vou Sim. mandar uma Nós fizemos a planilha expansão da rede. para o Uhum. Miguel, encaminhar com antecedência para vocês, só para vocês se apresentarem também, tá? Daí Tá, é tudo só a bem. formação, a área em que atua,
né, a sua função dentro da empresa e qual é a empresa, porque daí eu vou saber quais segmentos estão dentro da formação, né, as pessoas, os participantes, né, os alunos estão dentro de quais segmentos, para agrupá-los em grupos, né, mais similaridade de conhecimentos, daí já me ajuda também a poder levar exemplos, talvez, que estejam mais direcionados a, ao interesse de vocês pelo fato de trabalharem nos segmentos A, B ou C, tá bom? Pessoal, Ok, muito músicas, obrigado. vocês, nós Estamos extrapolamos juntos. Deus bastante abençoe. aí, mas que o bate-papo foi bom. Em concreto, o Ministério da Educação prevê a inclusão no currículo Acho escolar que vamos de fechar. que visam a Quem está preparação falando? dos estudantes em matéria de Miguel? segurança rodoviária. Entre os dias, Tá bom. Então eu dou por encerrada, pessoal. Podem, se quiserem já se desligando, aí agora o contato é com o Miguel. Um grande abraço a Exato. vocês. Miguel, um abraço, Miguel. Tô saindo, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa continuação de quarta-feira e nos vemos na formação. Boa continuação. Terça-feira, né, em amigo? Ah, sede desculpa, do hoje é processo quarta. concursado Abraço. no início da Abraços. implementação Boa noite a dos todos. processos, Nos vemos na Bom formação. dia. Juntos, estamos juntos. Boa noite a todos. Nos vemos.